Solidão é o oposto maior do senso de direito. Você quer saber a minha definição de humildade? Aqui vai. É o oposto de um senso total de direito. Você leva uma vida com um pensamento principal: você me deve. Você me deve um certo tipo de olhar quando passo por você na rua. Você me deve um certo tipo de comportamento na vizinhança. Você me deve aquele jornal antes das 6:30 da manhã. Você me deve e eu fico zangado quando você não me paga. Se esta é sua forma básica de lidar, se é, você não é humilde. Você não é humilde. Vocês precisam orar pelos seus pastores. Quem no mundo pode ser assim? Bem, os cristãos. Você se lembra quando Paulo disse em Romanos 1,14? Ele disse: pois eu sou devedor tanto a judeus como a gregos. Ele devia para todos. Eu devo para todos. Ninguém me deve coisa alguma. Mas de onde vem isso? Vem de se estar surpreendido pela graça de Deus. Quando Ele deve a ti nada além do inferno, Ele foi ao inferno por você. Enquanto você não for surpreendido com isso, você terá sim um senso de direito total. Você levará a vida de tal forma e sua orientação básica será: você me deve. Mas assim que a graça dele abunda sobre você, uma força surpreendente que você era obrigado a receber o inferno. Ao invés disso, você recebe o céu, ao custo da vida do Filho de Deus, que é muito pelo seu senso de autossuficiência, direito total. Está acabado. A humildade acontece. É uma batalha. Temos que pregar para nós mesmos. Temos que pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. O que estamos fazendo quando nos reunimos como santos? Bom, é nesse assunto que eu quero voltar. Na maior parte das igrejas da América, por onde eu passei, eles não sabiam o que estavam fazendo. Sendo honesto com você, porque nós deixamos para trás a doutrina de sola escritura na igreja. Então as igrejas estão basicamente baseadas na inteligência, no pragmatismo e na personalidade carismática dos líderes. E isso é feito distraindo pessoas ou as mantendo ocupadas. Percebe? As pessoas querem ter sentido na vida delas. Ou elas querem ser entretidas ou elas querem fazer algum tipo de significado. Então você as mantém ocupadas, as faz parte da máquina, as faz parte de uma visão, de um líder carismático. E você mantém todas elas voltadas para a mesma direção. É por isso que um contador de 60 anos do Walmart termina se juntando a um grupo de rally de motocicletas e vai para o Sturgis, sabe? E sai com todas aquelas pessoas. Por quê? Porque ele está procurando por algo. Então você pode construir uma igreja sobre todos os tipos de coisas que não são bíblicos. E esse é o grande problema. Muitas das desculpas que estão acontecendo hoje em dia, não há desculpa, mas elas estão fundamentadas no fato de que os pastores não temem a Deus e não estão administrando a noiva de Cristo de acordo com as ordens que Ele deu a eles. Além do mais, muitos pastores estão construindo o seu próprio reino, escorado nos ossos dos membros não convertidos das igrejas. E é por isso que temos essa bagunça. No dia do julgamento, não tema tanto pelo ateu, pelo ladrão, pelo assassino. Se você quer temer por alguém no dia do julgamento, tema por aqueles que carregam o título de pastor. Deixe-me dar um exemplo. Eu dei esse exemplo noite passada. Digamos que um rei tinha uma noiva e ele a amava e a vestia de branco. E ela era pura e preciosa para ele. E as pessoas a admiravam por sua virtude, por seu mérito. E o rei tinha que sair em uma longa jornada. Então ele diz ao seu mordomo, chama o mordomo e diz: aqui estão as diretrizes para você tomar conta da minha noiva. Não se desvie disso aqui nem um jota ou um tio. E quando eu voltar, você será recompensado. Ou eu voltarei e você será severamente punido. Mantenha esse livro, essas instruções no que se refere a ela. Após alguns anos, esse mordomo percebe que as pessoas estão perdendo sua lealdade ao rei. E eles não querem mais saber da noiva, porque, bem, ela é só uma puritana.
Ela é ultrapassada. Então ele pega ela e a veste. Ele tira dela a linda vestimenta branca e a substitui por algo realmente sensual. Pinta o rosto dela como de uma prostituta e a leva para um desfile pelo reino. E usa essa nova aparência para atrair homens carnais de volta para o reino. Quando aquele rei voltar, não há palavras para descrever o que ele fará com aquele mordomo. E quando Jesus Cristo voltar, não há palavras para descrever o que ele fará com muitos desses homens que chamam a si mesmos de pastores, que fizeram com sua noiva exatamente o que esse mordomo fez na parábola que acabei de te contar. Quando eu prego isso em igreja pentecostal, porque nós temos uma ignorância, o irmão de Deus é o que ora em língua, profetiza, roda a capa, grita, transpira, quebra o pau. A Bíblia diz assim: conhecereis a árvore pelos frutos e não pelos dons. Para mim, homem de Deus é o que vem mais cedo e abre a igreja, lava a igreja inteira, é o último a sair, aguenta bronca, esse que é homem de Deus. Tem pessoas que acham que homem de Deus é o que prega bem. Eu sou homem de Deus? Você não vive comigo na minha casa. Para saber se eu sou homem de Deus, você tem que ver como eu trato a minha esposa, como eu uso o meu dinheiro, como eu sou as quatro portas, quatro paredes. Não pode dizer que eu sou homem de Deus só por berrar. Aquele irmão tem a unção, aquele irmão revela, aquele irmão profetiza, e aquele irmão deita, rola, acorda só no outro dia, deve ser de preguiça, viu? Aquele irmão é uma benção. Os dons não são evidência de alguém ser trigo. Eu te provo com a palavra. Pai, não profetizei eu em teu nome? Jesus, Pai, não expulsei eu em teu nome muitos demônios? Sim. Pai, não curei enfermos em teu nome? Dom de cura, dom da fé, dom de profecia. Pai, agora o maior dos dons, não fiz eu muitos milagres? Milagre é uma operação sobre-humana. Curar é uma coisa, você cura uma doença. Milagre é aquilo que não tem cego ver, aleijado andar, membro crescer. Não fiz eu muitos milagres em teu nome? Jesus, sim. Então vos direi: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Olha o terror da declaração, você não entendeu? Eu nunca vos conheci. Ele está dizendo, não é que eu conhecia no começo, depois você desviou. Não é que você estava no primeiro amor, esfriou. Ele está dizendo, nunca te conheci. Você nunca se converteu. Mas então por que você me usou? Falou certo, usei, mas você nunca foi salvo. Eu usei mula, eu usei profeta, queria amaldiçoar, eu fiz eles abençoar, nem por isso foram salvos. Os dons são evidência. Tanta gente que esconde atrás dos dons. Lá na livraria de Franca, entrou um homem para a dona da loja, profetizando, orando em língua estranha e falando com ela. Mexeu com ela, foi embora. Quando ela vai fechar a loja, ela sente que está faltando uma Bíblia de estudo de R$130. Ele roubou. Porque teve sucesso. Ele está completamente desanimado, porque o povo ficou animado a se voltar para Deus. É curioso que Paulo chega em Malta, e eles eram bárbaros, eles não falavam o grego, e Paulo chega ali e ama aquele povo. Paulo chega ali e evangeliza aquele povo. Paulo chega ali e ora por aquele povo. Paulo chega ali e atende os enfermos daquele povo. Paulo chega ali e é uma bênção para aquele povo. Oh, meus irmãos, uma coisa é você pregar o evangelho, outra coisa é você amar as pessoas para quem você prega o evangelho. Não basta fazer a obra de Deus, é preciso fazer a obra de Deus com a motivação certa. Saiba disso, Deus é soberano. Se você estiver bem motivado, Deus pode te usar mais, mas se você não estiver bem motivado, Deus é capaz de usar você assim mesmo, apesar de você, não por causa de você. A questão é,
Não é melhor servir a Deus com motivação certa? Não é melhor fazer a obra de Deus com alegria, com entusiasmo, com prazer, com deleite? Esteja certo de uma coisa: você e eu um dia vamos morrer. Como é que as pessoas vão nos conhecer depois? Como alguém que fugiu de Deus? Como alguém que fez a obra de Deus por obrigação? Que foi enquadrado? Que legado nós vamos deixar? Que exemplo nós vamos deixar? O que as pessoas falarão de nós depois que partirmos? Quem nós seremos? Jonas ou Paulo? Feche seus olhos. Dê essa resposta para Deus. Aplica, ó Deus, te rogamos, a tua palavra ao nosso coração nesta manhã e desafia-nos a te obedecermos de todo o nosso coração. Ajuda-nos a não sermos rebeldes à tua vontade e ajuda-nos a nos dispormos, não para fugirmos, mas para caminharmos na direção do teu propósito. Ajuda-nos a fazer a tua obra com o coração inclinado a agradarmos de ti e agradarmos a te obedecer. E ajuda-nos, Deus, a deixarmos um legado para as futuras gerações, como alguém que te conheceu, que andou contigo, que no seu tempo fez a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade e lascívia e depravação. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos sensuais. Sensualidade significa o apelo proposital aos sentidos físicos para satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um filme impróprio. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster delas, ficar longe delas. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciências mortas ou cauterizadas, não sabem mais corar. Perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1:28 lemos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus desistiu deles dizendo: vão em frente, gozem toda depravação e toda sensualidade que quiserem, não vou perturbá-los. Ainda não. Mas saibam que seus pecados os acharão e prestarão contas no dia do juízo. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: também estes resistem à verdade, homens de todo corrompidos, réprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Cristo por tanto tempo que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus lhes fale, eles não podem ouvir. É por isso que é importante que você aceite a Cristo quando é jovem. É importante que venha a Cristo agora. Se o Espírito de Deus está falando com você, entregue a sua vida a Cristo, porque o dia pode chegar em que a sua consciência esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Ela disse: não, mas Vasti, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder sua vida. Ela disse: minha resposta é não. Qual é sua resposta hoje àquelas coisas que são erradas? À mentira, à lascívia, à cobiça, ao preconceito racial? Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem
um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora, Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado através de milhares e milhares de quilômetros à Babilônia, a quase 3.000 quilômetros de sua própria terra, sem aviões nem automóveis. Eram semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus, e não devia ter mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levara cativos de Jerusalém para a Babilônia, e ordenou que aqueles jovens, em quem não havia defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar aqueles jovens judeus, porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, mandou que lhes dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias, e todos os confortos disponíveis na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não, não quero o vinho do rei, e não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Que diferença dos que mal podem esperar pelo dia em que possam sair de casa e se divertir. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela, ou se embebedasse com o melhor vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém, e ele poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando jovem, preparou-o para o grande não, quando era primeiro-ministro da Babilônia, e foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais, ou ao nos embebedarmos, ou ao tomar drogas, ou gastando tempo demais assistindo televisão, ou indo aos cinemas. Jesus declarou em Lucas capítulo 21: acautelai-vos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. O apóstolo Paulo disse: não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E Pedro disse: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências e em detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos, e disciplinar o coração pela nossa fé em Cristo. E então houve outro jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa, e José era forte e bonito. E em Gênesis, no capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, cuidando dos seus negócios. E ela viu aquele belo jovem, viril e de boa aparência, andando pela casa e pelo jardim, cuidando dos negócios todos os dias, e ela o cobiçou. E disse: deita-te comigo. Ele disse: não. E acrescentou: não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo o que tem, exceto sua esposa. Não posso pecar contra Deus, o Deus dos meus pais. Ele estava longe de casa, lá no Egito, quem saberia? Mas disse não. E quando disse não, na última vez, ela o agarrou e ele fugiu dela, deixando sua capa. E ela começou a gritar, chamando os servos e dizendo: ele tentou me violentar. O que não era verdade. Mas Potifar acreditou e mandou que ele fosse lançado na prisão.
E muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão e através de uma série de circunstâncias, ele depois se tornou primeiro-ministro de todo o Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o guardou e o promoveu, porque José teve a coragem de dizer não quando foi tentado. Agora, sexo não é pecado. O sexo nos foi dado por Deus para a propagação da raça humana e para nosso prazer, dentro de certos limites que Deus estabeleceu para o matrimônio. As características de um cristão são autocontrole e autodisciplina. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: conserva-te a ti mesmo puro. Mas como você pode se conservar puro num mundo como este? Como pode se manter puro olhando para as bancas de jornais ou assistindo a alguns filmes? Como pode se manter puro com as tentações que enfrenta todo dia? Não pode, de modo algum, exceto se Cristo está em seu coração, Ele lhe dará força e o poder, porque nenhuma tentação lhe sobrevirá que Cristo não lhe ofereça o meio de escape. Entregue sua vida a Cristo hoje, deixe que Ele controle a sua vida, deixe Ele ser Senhor de sua vida, deixe que Ele controle essa área de sua vida, sua mente, seu corpo e sua vida sexual. O que constitui escravidão? Você foi comprado por um preço. Você foi comprado por um preço. Não há expressões mais definidas em termos do que significa ser um escravo. Significa ser possuído. Significa ser possuído. Você se lembra dessas palavras? Mateus 25, 21. Muito bem, bom e fiel. Isso é o que você tem lido toda a sua vida. Essa não é a palavra para servo. Essa não é nenhuma das 6 palavras para servo. Isso é doulos. Muito bem, escravo bom e fiel. Quando você dá a alguém o evangelho, você está dizendo a ele: gostaria de convidá-lo a tornar-se um escravo de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-lo a desistir de sua independência, desistir de sua liberdade. Submeta-se a uma vontade alheia. Abandone todos os seus direitos. Seja possuído e controlado pelo Senhor. Isso é realmente o Evangelho. Nós estamos convidando as pessoas a serem escravas. Não escuto muito essa conversa sobre escravo hoje em dia. E você? Um tipo de serviço que não é uma questão de escolha para aquele que o realiza. Um tipo de serviço o qual tem que fazer gostando ou não. Descreve uma submissão total a uma vontade alheia. A vontade do dono. E em total e completa dependência daquele dono. É isso o que a palavra significa. É a palavra para escravo. Se você acha que essa é uma palavra difícil para nós engolirmos, imagine quão difícil era para aqueles que viviam no meio da escravidão engolir isso. Como Jesus e os apóstolos do Novo Testamento podiam conversar com pessoas vivendo no meio de uma sociedade dominada por escravos. 10 a 12 milhões de escravos, justo naquele tempo, sobre o fato de ser cristão era ser um escravo de Jesus Cristo. Não haveria nenhuma ideia distante, obscura do que isso significava. Eles saberiam exatamente o que isso significava. Precisamente o que isso significava. Deixe-me falar um pouco sobre os escravos no mundo greco-romano. Eles não tinham liberdade, eles não tinham direito, eles não tinham possessão de nada. Eles não tinham recursos legais nos tribunais. Eles não podiam testemunhar num caso legal. Eles não tinham cidadania. Eles não tinham nenhuma possibilidade de fazer o que eles queriam fazer. Eles não eram consultados. Diga aí, senhor escravo, o que você gostaria de fazer para ser satisfeito? Eles não foram consultados.
O que você pensa sobre isso? Você pode sonhar seu sonho para que o seu mestre possa satisfazê-lo? Bizarro. Eles não tinham nenhuma chance de nada, eles não possuíam nada, eles não podiam ser cidadãos e eles não podiam ser parte do exército, as forças armadas. Eles eram totalmente dependentes de quem quer que os possuísse. Não significa que eles não tinham alguns benefícios. Eles tinham providências, cuidados, eram protegidos. Em muitos casos, eram tratados amavelmente, compassivamente, amados nas famílias. Então a ideia de chegar naquele mundo e anunciar às pessoas que você deveria se converter em um escravo de Jesus Cristo era só outra maneira de apresentar a mensagem para fazê-la impossível de acreditar. Ninguém vai se preparar para se tornar um escravo de alguém. Vocês são chamados para serem escravos. A diferença entre um escravo e um servo é óbvia. Óbvia. Servos foram contratados para trabalhar por salários. Servos foram contratados para trabalhar por salários. E eles podiam renunciar. Eles eram pagos com salários por um trabalho. Escravos eram possuídos. E eles não podiam renunciar. Se eles fugiam, eles eram encontrados, presos, castigados. E há todo tipo de escrito antigo sobre os castigos de escravos. E pior, muitas vezes, crucificados publicamente, como uma demonstração ao resto dos escravos do que poderia acontecer se eles escapassem, fugissem. Voltando a Gálatas, capítulo 1, verso 10, Paulo diz de novo, no final do versículo, ele diz: se eu estivesse tentando agradar a homens, não seria um escravo de Cristo. Ele entendeu o que significa. Eu só faço o que agrada ao meu mestre. Este é o foco singular de ser um escravo. Você não tem que agradar a muitas pessoas. Você só agrada a uma. Esta metáfora é crucial para entender nosso relacionamento com o Senhor. Se nós estamos falando sobre um relacionamento pessoal com Cristo e com Deus, então o nosso relacionamento pessoal é: somos escravos. Essa é a melhor maneira para definir aquele relacionamento. E Paulo aqui nos diz que significa que somente agradamos a Ele. Ele diz aos Coríntios: eu tenho como minha ambição estar agradando a Ele. Resume-se a isso: fazer o que Ele diz, fazer o que lhe agrada. É simples assim. Isso é o que um escravo fazia. Realmente apenas duas possibilidades: onde havia uma ordem direta e você obedecia, e onde não houvesse uma ordem direta, você encontrava um jeito de fazer que você sabia que agradaria seu mestre. Você lhe obedeceu e você o agradou. Ele diz essas palavras familiares: ei, agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo depois se vai. Em lugar disso dizemos: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é linguagem de escravo. É isso que significa ser sujeito a uma vontade alheia. Eles eram escravos no passado, eles serão escravos no futuro. Agora nós somos seus escravos. Quem está sendo ensinado pelo livro do Apocalipse que estas coisas passarão? Nós nunca deixaremos de ser escravos. Nunca. Servos podiam ser contratados e renunciar. Um escravo era possuído. Isso significa possessão exclusiva, porque ele foi comprado por um preço. Isso parece com conversa do Novo Testamento? 2. Utilidade e obediência completa e constante. Utilidade e obediência completa e constante. 3. Sujeito a uma vontade alheia. Nenhum homem pode ser escravo de dois mestres, certo? Impossível. Você podia ter 2 patrões.
Você podia ter um trabalho diurno e um trabalho noturno. Mas você não poderia ter dois mestres que tenham controle total sobre você. Porque os dois, e todos sabiam disso, este é o porquê dessa declaração. Nem o homem pode ser escravo de dois mestres. E então, possessão exclusiva por um mestre. Completa, utilidade, obediência constante para aquele único mestre. E simples, no sentido que é singular. Vamos chamá-lo devoção singular àquele único mestre. Essa é a conversa do Novo Testamento também, não é? Ame ao Senhor teu Deus com o quê? Com todo o teu coração, alma, mente e força. Não tenha outros deuses. Faça tudo o que você fizer para agradá-lo, para honrar a Cristo. Quarto, um escravo tinha dependência completa do seu mestre para tudo. Para tudo. Absolutamente tudo.